Entendo que o país me deu uma responsabilidade e me deu uma missão: a de liderar a transformação que o país precisa nos vários ramos do poder político. André Ventura tornou-se um protagonista político impossível de ignorar. E resistiremos até ao fim! É omnipresente. André Ventura, muito boa noite. Boa noite, André Ventura. Boa noite. Sem mais demoras, que entre o André Ventura. Começa aqui uma especial informação para uma entrevista a André Ventura, presidente do Chega. Surgiu a personagem certa para o tal fenómeno populista que não chegava a Portugal. Porque isto chegou a um ponto que já não vai lá com falinhas mansas. Que nós queremos uma Europa que não seja islamizada. Podemos ou não dizer que é o Donald Trump português? A nossa voz é a voz dos portugueses comuns, a voz dos portugueses de bem. Nós estávamos a começar a salvar Portugal. Dizer sempre que tudo o que ele faz é em nome do povo, tudo o que ele faz é porque as pessoas querem assim. Acabou o bipartidarismo em Portugal. Ganharemos as ruas deste país. O meu nome é André Ventura, sou professor universitário, comentador televisivo e candidato à Câmara de Loures. O trampolim da vida política de André Ventura é a candidatura à Câmara Municipal de Loures. Tenho uma relação profundíssima com Loures, aliás, sempre vivi em Loures, concelho onde casei. Dá uma entrevista muito polémica ao jornal I, na altura. Eu não compreendo que alguém vive dos nossos impostos e tem um BMW ou um Audi à porta. Epá, eu não compreendo. A comunidade cigana tem um problema de integração. A comunidade cigana, maioritariamente, não se quer integrar e a comunidade cigana tem que se integrar no Estado de Direito. Isto gera uma polémica a nível nacional. André Ventura passa a estar na discussão política a nível nacional quando é apenas candidato à Câmara Municipal de Loures e, nesse momento, Passos Coelho, que era então líder do PSD, mantém a confiança em André Ventura e essa candidatura existe mesmo. No dia 1 de outubro, nós vamos estar aqui neste mesmo espaço a proclamar não a minha vitória, não a nossa vitória, não a nossa vitória de qualquer dos candidatos, mas a vitória da cidade de Loures. Vamos ganhar isto, vai ser a maior vitória de sempre do PSD, aqui no Conselho, a maior vitória de sempre. Aqui. E liderou um movimento que se chamava Chega de Rui Rio. As versões sobre o que aconteceu naquela altura divergem muito. A questão de André Ventura ter liderado esse movimento político em nome de Luís Montenegro. Há quem diga que o fez a pedido do próprio. Os militantes do Partido Social Democrata confiaram hoje em eleições livres e diretas a liderança nacional do nosso partido. Como acabou tudo por correr mal, sentiu-se traído e é aí que deixa o PSD em 2018. Por que raio é que os presos não trabalham nas prisões? Por que raio é que aqueles que nós estamos a sustentar e que cometeram crimes não têm de dar o seu contributo? Basta a este estado de coisas a que chegamos. No dia 26 o voto é seu. Não surtiu efeito e cria o Chega em 2019. Eu hoje olho para trás e sinto que nada aqui foi por acaso. Sinto que Deus me colocou neste caminho. E eu não abandonarei este lugar onde estou até sermos primeiro-ministros de Portugal. Viva o Chega! Viva os portugueses comuns, que é para esses e será sempre para esses que lutamos. E eu sei perante Deus e perante vós, fiz um juramento de nunca deixar de ser a vossa voz. Nos últimos 5 anos, André Ventura foi eleito deputado único, logo em 2019. A partir de hoje, o Chega nunca mais vai parar de crescer. E eu garanto-vos que daqui a 8 anos seremos o maior partido de Portugal. Publiquem amanhã, ele quer acabar com o regime, quer mesmo, não há dúvida. Chegou a hora de pegarmos na nossa própria história. É hora de voltarmos a fazer deste país um país grande.
André Ventura era apenas um deputado único num partido que tinha conseguido esse feito histórico de entrar para a Assembleia da República pela primeira vez quando nem sequer tinha um ano de idade, mas André Ventura conseguiu alcançar quase 500 mil eleitores e isto deu uma força extra para todas as eleições legislativas que se seguiram. Grande noite. Chega, prometeu e cumpriu. Somos a terceira força a terceira força em Portugal. O Chega alcançará, segundo tudo indica, a marca histórica de 50 deputados. O Chega tornou-se, nestas eleições, o segundo maior partido da nossa democracia. Afonso Henriques começou em Guimarães e desceu para correr com os muçulmanos fora. Nós vamos descer, vamos subir do sul até lá acima para correr com socialistas e comunistas deste país na maior reconquista invertida da nossa história. Wenn es dann Remigration heißen soll, dann heißt es eben Remigration. No fundo, o que André Ventura fez foi perceber como é que os fenómenos populistas funcionavam lá fora e adotar essa estratégia para Portugal. L'islamisme le plus barbare a tué 1180 personnes. A millones de españoles que no se resignan a seguir defendiendo sus principios. They're poisoning the blood of our country. That's what they've done. They poison. André Ventura viu em Portugal um nicho, uma brecha política que estava em crescimento a nível europeu e a nível mundial. A partir de hoje, o maior movimento de sempre, de reconquista da alma nacional, de reconquista da nossa identidade. E que se achava que era um fenómeno que nunca iria acontecer em Portugal. O tempo mudou e o mundo também mudou. E mais do que isso, depois juntou, André Ventura somou-lhe a questão das bandeiras polémicas. Primeiro foi a questão da comunidade cigana, logo que entrou, primeiro até como vereador, mas logo que entrou na Assembleia da República. Sr. Primeiro-Ministro, que habitação pública? Para os mesmos de sempre que andaram sem pagar impostos durante os últimos anos. Mais uma vez, um grupo de ciganos atacou um estabelecimento comercial de forma bárbara. A nossa paciência com os ciganos está a ficar cada vez mais reduzida. Depois, a questão das penas mais duras, falou da castração química, falou da prisão perpétua e agora, mais recentemente, com a questão da imigração. Quer dizer, em que nós temos o bebé de Lisboa chamado Trihane e o bebé do Algarve também chamado Zohane, e o que temos hoje é o sinal do país que se está a descontrolar em matéria de imigração. O próprio líder do Chega orgulha-se e diz muitas vezes que fala diretamente para os portugueses e que diz o que os portugueses querem ouvir, o que os portugueses sentem, as preocupações dos portugueses. Fazemos por este país que amamos, pelos filhos, pelos netos. Encontrei-me com pessoas que nós provavelmente nunca veremos na vida. Pessoas como nós. Perderam a esperança neste país. Eu não conheço outro país da Europa em que 75 mil euros tenham sido encontrados em envelopes na casa do Primeiro-Ministro, na casa oficial do Primeiro-Ministro. Se isto não nos envergonha, eu não sei o que é que mais pode envergonhar um país. Gerir isto não é fácil. É um caso que me apanhou, enfim, surpreendido. Penso que ao país todo, honestamente, ao Chega também. Eu disse para os outros partidos o que estou a aplicar ao meu próprio e o país julgará. Nós, em Portugal, temos tido, em minha opinião, até a sorte de ter tido muitas vezes meios de comunicação social capazes de tocar com o dedo na ferida. É que nós gostamos sempre de tirar a culpa para os outros. O problema é a comunicação social. Sempre que um indivíduo se vê enrolado num escândalo qualquer, seja ele de corrupção, seja ele de crime, seja ele do que é que seja, a culpa é da comunicação social. Que passa malas notícias, que passa rumores infundados. O que o líder do Chega fez foi aproveitar o conhecimento que tinha sido retirado nos últimos anos sobre as redes sociais. Durante o período da campanha eleitoral norte-americana, algumas das fake news mais promíquas do ponto de vista da distribuição tiveram 2 milhões de partilhas no mesmo período eleitoral.
A notícia mais vista do New York Times teve 340 mil partilhas. E aproveitá-lo para começar a passar uma mensagem diretamente às pessoas, sem haver o escrutínio da comunicação social. Vocês sabem que eu não aprecio jornalistas particularmente? Eu estou a começar por pedir aos jornalistas que façam o seu trabalho, para não dar a ideia que é sempre contra o Chega. A maioria da imprensa está contra nós. Se fosse contra o Chega, estava em todo lado, estava a abrir todos os canais de televisão. Como não é, está-se a tentar esconder. Sem que houvesse qualquer filtro dos órgãos de comunicação social ou de qualquer jornalista e começar a fazer esse trabalho por si próprio. Está tão podre de corrupção, de impunidade, de bandidagem, que era preciso 3 Salazares para pôr isto na ordem. E quando dizem assim, o regime, mas que regime? Acha que o regime diz alguma coisa? Não desejo esta eleição. Acho que a maior parte de vocês também não. André Ventura não quer mesmo ser Presidente da República. Está talhado para eleições legislativas. O próprio já disse que o fato que lhe assenta melhor é o de Primeiro-Ministro. Nós não podemos aventurar-nos em pessoas de quem até gostamos ou em nomes que poderiam ser simpáticos, mas que não têm nenhuma capacidade real de chegar a um resultado significativo, forte, vencedor nestas eleições. A última vez que André Ventura não foi diretamente a votos foi nas eleições europeias, em que António Tanger Correia foi o candidato e correu muito mal. Portanto, o Chega não podia correr o risco de ter nestas eleições presidenciais, depois de um ótimo resultado em maio, um tropeção. Entendo que o país me deu uma responsabilidade e me deu uma missão: a de liderar a transformação que o país precisa nos vários ramos do poder político. O melhor que podia acontecer a André Ventura, agora que é candidato, era ter um excelente resultado na primeira volta, de preferência ganhar, porque há uns meses isso não era uma opção, mas algumas sondagens já dizem que é possível, portanto, ganhar a primeira volta seria extraordinário para André Ventura, chegar à segunda volta e perder. O ponto mais forte de André Ventura é a personagem que conseguiu criar, a retórica que tem, a rapidez de raciocínio com que reage a tudo o que acontece, não só em debates como no dia-a-dia. O Chega é muitas vezes o primeiro partido a reagir a tudo. E esse é o ponto forte de André Ventura, é estar em todo o lado ao mesmo tempo e conseguir fazê-lo da forma como as pessoas esperam que ele o faça. Há muita gente que o adora. Isso vê-se nas ruas, as campanhas são cada vez mais difíceis de fazer porque há muita gente a querer aproximar-se de André Ventura, é quase uma popstar na rua. O ponto fraco de André Ventura é ter níveis muito altos de rejeição. Isso vê-se, neste caso das eleições presidenciais, é flagrante, porque todas as sondagens dizem que André Ventura pode ter um muito bom resultado, pode até vencer, algumas sondagens mostram esse cenário, mas depois nunca venceria a segunda volta contra qualquer adversário. É muito difícil prever como é que seria André Ventura Presidente da República. Já vimos André Ventura a tomar posições relativamente a outros chefes de Estado que são muito pouco institucionais. O senhor Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, não vai entrar em Portugal. Ouvimos, e todos ouvimos, um Presidente da República de Angola dizer que os portugueses escravizaram os angolanos durante 500 anos. Foi uma vergonha e uma humilhação para Portugal aquilo que aconteceu ontem por parte do Presidente angolano. No fundo, nós estamos habituados a Presidentes da República muito respeitadores dos timings, dos trâmites da democracia, e André Ventura poderia pisar aqui um bocadinho o risco ao tentar fazer diferente. O que é que isso daria na realidade não sabemos. Força, nós somos o tsunami deste país, nós somos o tsunami deste país. E eu quero muito limpar este país.